Bem-vinda a mais um Encontro com a Vida. Deus ama você. Eu quero compartilhar com você um texto muito interessante da Palavra de Deus. Está em Números capítulo 16, que diz: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E eles se levantaram contra Moisés. Esse capítulo fala de uma grande rebelião ali no deserto. E Corá era a cabeça da rebelião. Corá não era um homem qualquer. Corá era um líder de peso em Israel. Ali na congregação ali de Israel. Corá era descendente dos coatitas, homens santos, filhos de Levi, descendentes de Levi. Eles tinham um ministério maravilhoso, um ministério mais santo. Eles eram homens que levariam a arca de Deus. Quando o tabernáculo era desmontado, eles levavam a arca de Deus nos ombros. Não eram qualquer pessoa. Corá e todos aqueles ali, descendentes, aquelas pessoas ali que se envolveram nessa rebelião, eram todos eles líderes de peso. E eles não aceitaram a liderança de Moisés, a liderança de Arão, enfim. E a rebelião foi tão grande que a terra se abriu e todos estes, Corá, a sua esposa, Datã, Abirão, os filhos destes homens, todos eles foram engolidos vivos. Mas lendo a Bíblia, eu descobri algo lindo demais. Aqui mesmo em Números, no capítulo 26, no versículo 11, fala algo maravilhoso. Diz assim: porém, os filhos de Corá não morreram. Corá morreu, a esposa de Corá também morreu. Aqueles outros homens envolvidos naquela rebelião, e foram mais de 250 pessoas envolvidas nessa grande rebelião, eles morreram, mas os filhos de Corá não morreram. E por que esses meninos não morreram? Eles não morreram porque eles tinham um coração diferente. Eles tinham um coração voltado para o Deus eterno. Eles tinham um coração que temia o Deus eterno. Você sabe quem escreveu o Salmo 47? Um salmo lindo que nós citamos ele sempre na igreja. Batei palma todos os povos e celebrai a Deus com voz e júbilo. E outros salmos também, você sabe? Foram os filhos de Corá. Lindo isso! A Bíblia não menciona o nome desses meninos. A Bíblia não menciona o nome de cada um deles, mas menciona o nome do pai. Os filhos de Corá escreveram o Salmo 47 e tantos outros. Por que mencionado o nome do pai? Porque os filhos agiram de forma correta e salvaram a memória dos pais. Eu quero falar com você que é filho e que me assiste neste momento. Talvez você tenha enfrentado uma luta muito grande dentro da sua casa com os seus pais. Talvez os seus pais também, como a exemplo aqui de Corá, não sejam pais assim tão tementes a Deus. Não sejam pais que estão trilhando o caminho certo. E você está. Eu quero te dizer que Deus está te usando aí dentro da sua casa para a salvação dos seus pais. Não desista dos seus pais. Honre os seus pais. A Bíblia nos fala dos 10 mandamentos. O 5º mandamento é: honrarás teu pai e tua mãe para que você tenha uma vida longa. A Bíblia nos fala para honrar pai e mãe. Não menciona se o pai é bom ou se a mãe é maravilhosa. Diz apenas para que os filhos honrem os pais. Talvez você pense que os seus pais não sejam dignos de honra, mas isto não é verdade. Todo pai e toda mãe, não importa o que eles fazem, não importa o que eles sejam, todo pai é digno de honra. E Deus olha isso. Não adianta, meu querido, você envolver na igreja. Não adianta você, ser uma pessoa muito maravilhosa lá fora, se você não tem honrado os seus pais. Honrar os pais é respeitar os pais. Querida, a Bíblia menciona algo lindo demais. Quando Noé plantou uma vinha e ele bebeu o fruto da vinha, ele embriagou-se e ele ficou bêbado dentro da sua tenda. A Bíblia diz que 2 filhos de Noé, Sem e Jafé, eles entraram na tenda do pai, de Noé,
de costas, com um manto, e eles cobriram a nudez do pai. Eles não viram a nudez do pai, eles cobriram a nudez do pai. Deus está nos ensinando algo lindo, que filho não tem que expor os pais, filho tem que cobrir a nudez dos pais, filho tem que cobrir com amor, com honra, a nudez do pai, dos pais. Talvez os seus pais tenham andado por caminhos tão errados e você tem dito, olha, talvez a maldição de Deus vai vir sobre a nossa casa, porque vocês estão trilhando caminhos errados. Se você chamar a presença de Deus para sua casa através de atos que honrem e respeitem os seus pais, eu acredito que Deus vai resgatar a sua família através da sua vida. Não desista dos seus pais, ore pelos seus pais, pague um preço de respeito, de oração e de honra pelos seus pais. Peça os seus pais para abençoar você. Hoje em dia, nós não vemos mais muitos filhos pedirem a bênção dos pais. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos de idade. A minha mãe, ela não era da igreja e ela estava fazendo tantas outras coisas. E Deus começou a tratar no meu coração. Peça a bênção à sua mãe, peça a bênção à sua mãe. E eu fiquei em conflito comigo mesmo, porque minha mãe era muito jovem, minha mãe nem queria que eu a chamasse de senhora. E Deus, naquele momento, queria que eu pedisse a bênção à minha mãe. Aliás, eu estava na igreja, eu estava buscando a Deus, orava muito, ia para os montes e ficava as madrugadas orando. Eu que tinha que abençoar minha mãe, era o que eu pensava. E Deus dizia para mim, você tem que honrar a sua mãe, tem que pedir a bênção à sua mãe. Minha mãe estava numa cama com depressão, minha mãe não dava conta da dor da alma dela, ela estava sempre movida por medicamentos. No entanto, não importava nada disso para Deus. Deus estava me dizendo, honre a sua mãe. E meu querido, não foi fácil pedir a bênção à minha mãe, mas graças a Deus, e como eu agradeço ao meu Deus por eu ter sido obediente a este mandamento, eu cheguei para minha mãe e pouco a pouco eu comecei a honrá-la, pedindo a bênção, chamando de senhora, respeitando a minha mãe. E aos meus olhos eu estava entendendo que Deus estava mudando alguma situação, Deus estava mudando o nosso relacionamento que era tão conturbado. Deus estava nos unindo de alguma forma. E eu agradeço muito ao meu Deus por ter obedecido ao Senhor e por Ele ter falado ao meu coração. Deus está te dando uma direção neste momento. Honre os seus pais. Honre a sua mãe, honre os seus pais. Não desrespeite os seus pais. Não adianta você honrar a Deus que você não está vendo se você desonra os seus pais que você vê. Honre a Deus sobre tudo e honre os seus pais para que você tenha uma vida longa, viva feliz nessa terra. Eu quero orar por você para que Deus te dê a força que você precisa para honrar os seus pais. Como os filhos de Corá honraram a memória dos pais, como os filhos de Noé, Sem e Jafé honraram os seus pais. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos este filho que me ouve nesse momento e que precisa da tua força para honrar os seus pais. Ele está enfrentando alguns problemas dentro de casa. E talvez, meu Deus, ele está sendo enganado, achando que ele não tem que honrar os seus pais, uma vez que os seus pais não estão seguindo o caminho certo. Mas não importa, Senhor, o caminho ou os caminhos que os pais estão seguindo. Na verdade, a tua palavra diz que todo filho tem que honrar pai e mãe, para que este filho tenha uma vida longa e seja feliz nessa terra. Ajude este que me assiste, Senhor, a honrar os seus pais, e que a bênção do Senhor esteja sobre este filho e sobre os seus descendentes. Eu te peço, em nome de Jesus. Querido, plante sementes boas hoje, para que você possa colher amanhã uma semeadura maravilhosa, para que os seus filhos, os seus netos, venham te honrar também. Que Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nos abençoe. Até o nosso próximo encontro com a vida, se Deus quiser.